começar. É uma alegria imensa estar com vocês aqui novamente, né? Estamos aí no período muito especial que vai culminar com a Páscoa. E como nós sabemos, a Páscoa, para quem não sabe, né, o termo Páscoa, ele é derivado do hebraico, que quer dizer, né, do radical hebraico Pessar, o Pessa, que significa passagem. Olha que interessante. Então, a Páscoa, ela nos convida, de fato, a fazer essa travessia, a fazer essa passagem. Esse clima da Páscoa, né, nos remete à possibilidade do renascimento, não é? A morte do velho eu, a liberação de padrões que já não nos servem mais. E, obviamente, todos nós sabemos que a Páscoa representa um momento histórico que foi a ressurreição de Jesus. Então, a atmosfera, o campo desse período, é um campo realmente que nos convida, né, para uma nova vida. Por isso que eu resolvi, hoje, nessa quinta-feira, explorar esse tema, a morte do velho eu, e o renascimento de uma nova vida. E é nesse espírito que nós estamos retomando hoje a nossa presença aqui com vocês, com o coração muito aberto. Tem muitas novidades a caminho, e eu queria também dar as boas-vindas aos nossos mentorados, aos nossos novos mentorados e também aos alunos do treinamento terapeuta evolutivo, está sendo um treinamento realmente muito poderoso, muito especial. Então, sejam bem-vindos. E a todos vocês que seguem essa jornada de autoconhecimento e de expansão conosco. Temos algo muito especial a caminho, que já está chegando, e eu queria já aqui, de antemão, mencionar sobre esse novo produto físico que nós estamos lançando, que já está nascendo. Então, fiquem atentos, porque vai ser realmente muito especial. Então, bem-vindos a este momento que marca mais do que um encontro aqui no Instagram, mais do que uma simples aula. Marca, na verdade, uma travessia interior que todos nós iremos fazer mais cedo ou mais tarde. Então, meu papel aqui hoje como facilitador é provocar, através de uma reflexão sobre esse período tão especial que nos remete, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista metafísico, não religioso, mas do ponto de vista realmente espiritual, a possibilidade de juntos atravessarmos metaforicamente um portal que separa a ilusão da essência. Um espaço-tempo onde o velho eu que nos sustentava, com as estruturas baseadas no medo, baseadas na defesa, baseadas no passado, porque, como o próprio nome já diz, velho eu, né, já representa algo que é estruturado no passado. E algo que nós estamos fortemente identificados a um nível tal que acabamos por nos confundir com essa estrutura psicológica baseada no passado, baseada em memórias. Então, esse eu, ele é essencialmente velho. Esse eu que você pensa ser, que está montado a partir de uma história que nada mais é do que uma coletânea de memórias organizadas de uma forma que constrói uma espécie de história que fica em funcionamento constante. O problema não é a história incessante em nossas cabeças. O problema é o seu envolvimento com essa história. Então, o velho eu, ele se torna literalmente uma espécie de obstáculo psicológico para que você renasça e, assim, estabeleça as bases para uma nova vida. Uma nova vida não quer dizer uma vida que acabou de surgir. Uma nova vida representa
uma vida livre, uma vida em que ela não está baseada no passado, e sim neste momento em que a vida está acontecendo. Então, fazer essa travessia significa diluir essa estrutura para que um novo estado de ser emerja. Logo, quando falamos da possibilidade do renascimento para uma nova vida, nós também estamos fazendo referência ao surgimento de um novo estado de ser. E esse novo estado de ser, ele só poderá de fato nascer em você a partir do instante que você supere ou vá além deste velho eu. Essa superação, ela, em última instância, depende da sua força interna. Isso exige uma força interior de renunciar ao envolvimento com essa atividade psicológica em nós. Não é? E é a partir dessa renúncia, deste envolvimento, que não é apenas um envolvimento, é um envolvimento tão forte que você se perde e se confunde nessa história contínua. Então, esse velho eu, ele não representa, obviamente, uma identidade real. Ele é um reflexo condicionado, um aglomerado de memórias, de interpretações, combinados com memórias traumáticas e histórias que foram repetidas milhares de vezes na sua mente, ao ponto de se tornarem aparentemente verdadeiras. Então, acreditamos nessas histórias. Então, este velho eu, ele é um campo de identidade psicoemocional construído a partir de memórias baseadas na luta por aprovação, na luta por segurança. É uma espécie de máscara que nós vestimos para sobreviver na densidade de uma existência basicamente inconsciente. Então, o velho eu, ele não é uma espécie de entidade, porque ele não tem uma existência própria, mas ele é um processo, um movimento mental que constantemente precisa se afirmar como alguém. Então, esse velho eu, que nós também podemos chamar de ego, ele vive no tempo. E para que ele se mantenha com um certo grau, digamos assim, de existência, ele requer a energia, olha que interessante, a energia da sua atenção. Então essas histórias vão sendo contadas psicologicamente, são um meio de atração da sua atenção, criando uma espécie de looping psicológico. Quanto mais você presta atenção na história, mais a história se reforça a partir da energia que você cede através do foco da sua atenção. Ou seja, este velho eu, ele é o passado revivido e o futuro antecipado, nunca o agora. Então, se nós examinarmos bem a base dessa identidade que nós estamos tão envolvidos, você irá perceber que ela, para se manter, precisa desta dinâmica incessante, através da qual você busca reafirmar a identidade através do passado. Por isso que, de modo geral, as pessoas têm um forte apego ao passado, não pelo que aconteceu em si, mas pelo fato de que, através do reavivamento do passado, você consegue preservar o seu senso de identidade, que é um senso que é uma fraude, que não é uma identidade legítima. Então, para você saber, entre aspas, ou para que você tenha uma noção de quem você é, você estabelece uma relação
com o passado. Então você cria uma noção de quem você pensa ser. E este quem você pensa ser é confundido com quem você é. Tomamos o que pensamos ser com aquilo que nós somos. E precisamos da antecipação do futuro para mantermos uma espécie de motivação. Então ficamos presos neste jogo do tempo psicológico, raramente voltados para o agora. Então, para que este velho eu exista e se mantenha, há que se preservar a ausência da presença. Então este ego ele é sempre uma ficção, sustentada na grande maioria das vezes pela resistência ao agora. Então vamos olhar mais profundamente para este mecanismo do ego. O ego, ele opera por meio da energia emocional, basicamente do medo e da separação. Então ele é a fuga da dor primordial. Então a sensação de estar desconectado da fonte. Então para compensar essa dor, criamos, através deste eu psicológico, narrativas onde eu preciso ser alguém para ser amado, ou eu preciso conquistar algo para ser reconhecido, ou eu preciso controlar para não sofrer. Então nós ficamos presos nesta dinâmica de reafirmação desse eu que pensamos ser para garantirmos esse senso, esse pseudo-senso de identidade. O ego ele se alimenta da identificação com os pensamentos. Quanto mais nós acreditamos nos nossos pensamentos, e aqui é um dos pontos mais importantes para iniciarmos essa jornada, essa travessia definitiva. Entender que o ego ele está o tempo todo se nutrindo por meio da identificação que nós mantemos com os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles não são, de fato, o vilão da história. O problema nunca foi os pensamentos. O problema central é a identificação que você mantém com os pensamentos. Então, a partir do instante que você se mantém identificado com os pensamentos, logo levando a sério os pensamentos, você então se mantém envolvido com a estrutura que emerge a partir da movimentação desses pensamentos, que é exatamente este velho eu. Quanto mais acreditamos nos nossos pensamentos como sendo quem somos, mais presos ficamos na ilusão psicológica de que somos um eu baseado em histórias. Então nós temos esse senso de eu superficial que é baseado em conteúdo, e quando eu me refiro a conteúdo, eu me refiro a memórias que, por sua vez, compõem uma história. Agora, se permita pensar, extrapolar um pouco. Como seria estar livre de uma história? Como seria reconhecer o seu verdadeiro senso de identidade, senso esse que não depende e que não está baseado em conteúdos ou uma história? Este eu mais profundo, este eu verdadeiro que é em si. Veja que quando eu falo isso, a mente não consegue estabelecer uma representação para aquilo que existe sem precisar de conteúdo para se definir. Então, é por isso que quando você se apresenta, você conta uma história, tanto para os outros quanto para si mesmo. Porque há a crença de que a história nos define enquanto eu. Então você
conta uma história baseada no passado. Mesmo que você tenha vivido certas experiências, como de fato você viveu, essas experiências para este momento representam apenas lembranças, representam apenas memórias. E essas memórias não deveriam te definir. Então, desenvolvemos um apego profundo com essa história porque acreditamos e estamos na ilusão de achar que somos essencialmente o resultado de uma história. Então, quando você se apresenta, ou não, ou quando você está com você, o tempo todo você está lembrando de que você é você, e esse você tem um nome, pensamento, e tem um conjunto de lembranças. Então eu sou aquele que nasceu em tal lugar, tem um nome tal, moro com fulano ou ciclano, tem um status X ou Y. Então quando nós começamos a entender e começamos a perceber este processo sob uma perspectiva de que não somos essencialmente gerados por essa história, muda-se muito a concepção e abre-se uma nova oportunidade de descoberta, que é a autodescoberta. Este velho eu, ele não suporta o silêncio, porque no silêncio ele perde este grau de realidade na sua mente, na dinâmica psicológica. Então, literalmente, este velho eu, ele morre no silêncio. Então ele precisa do conflito, ele precisa do drama, ele precisa das justificativas, ele cria a relação de inimizades para se sentir vivo, ele transforma a dor em identidade. Então não é o sofrimento que nos faz sofrer, é a identificação com o eu que sofre, percebe? Então se você está identificado com uma ideia que é parte de uma história, se essa história estiver sendo desenvolvida de uma forma negativa, você, identificado com a história, sofre exatamente o impacto de uma narrativa negativa ou de uma narrativa que nos faz sofrer. Como eu sempre coloco, não é de fato o que está lhe acontecendo que lhe causa sofrimento. Nenhum evento que se apresenta na sua realidade tem o potencial de lhe fazer sofrer. Na verdade, o sofrimento ele é produzido a partir da narrativa que você desenvolve sobre aquilo que está acontecendo. Nunca é o que está acontecendo, mas a narrativa, a história que você conta ou constrói sobre aquilo que está acontecendo. É impressionante quando entendemos isso. E quando passamos a detectar na prática esta dinâmica. O fato, o evento, o episódio e o que você elabora sobre aquele episódio. Então, entender isso abre uma possibilidade incrível de erradicarmos o sofrimento definitivamente das nossas vidas. Muitas vezes, quando eu coloco essa proposta, não só eu, mas grandes pensadores que abordam esse assunto, muitas pessoas se rebelam porque elas apresentam um argumento que mas nós somos seres humanos, como se ser humano é sinônimo de sofrimento. Então elas já apresentam uma tese porque elas não aceitam que seja possível se emancipar do sofrimento, definitivamente, porque elas estão acostumadas a um modo de viver insano, literalmente insano. E esse modo de viver insano representa estar aqui no momento presente, no agora, buscando o passado ou tentando se antecipar no futuro. E o fato
praticamente todas as pessoas viverem assim, não quer dizer que elas sejam menos insanas. Mas, se você se abrir para um conhecimento maior, que lhe dá a condição de avançar para além dos mecanismos da sobrevivência, que a grande maioria está envolvida, que te dá o acesso para irmos além do sistema que tenta a todo custo nos controlar, nos enfraquecer, nos distrair. O que o sistema faz? O que essa grande rede Matrix faz? De todas as maneiras, criam estímulos para que você se perca literalmente nas histórias que você conta para si mesmo. Enquanto você estiver envolvido nas narrativas que você conta para si mesmo sobre o que é você, sobre o que é a vida, não haverá possibilidade de renascimento. Não haverá a possibilidade de uma libertação genuína. Enquanto você ficar preso nesse modus operandi, você não será capaz de conhecer, de tornar a sua mente a terra dos Budas. Para isso, você terá que se desafiar. Você terá que desafiar aquilo que você colocou num pedestal dentro da sua cabeça e sacramentou como verdade absoluta. Você terá que abandonar o comportamento de massa. Você terá que se desgarrar da multidão, no sentido de deixar de funcionar como a grande maioria funciona. E a única forma de passar por fazer essa transição é através, a priori, de um conhecimento que o leva a enxergar a estrutura de fora. É o que nós estamos fazendo aqui de uma maneira bem pontual, que é esse exercício que eu estou propondo através do que eu estou desenvolvendo enquanto discurso. Toda esta linha de raciocínio, ela tem como função estabelecer, talvez, a primeira pedra que se tornará a pedra angular de uma grande transformação. Para que você realmente saiba o que é viver de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito do filme O Poder Além da Vida, que na verdade foi um filme baseado num livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que é um livro que eu sugiro a leitura, inclusive, que conta a biografia de um ginasta. Esse ginasta, num dado momento, ele conhece um senhor e depois, ao longo de toda a história, ele descobre que esse senhor era um ser profundamente desperto e iluminado. E num dado momento em que ele estava dialogando com o Sócrates, que era esse senhor que acabou virando o mentor dele, Sócrates vira para o Dan, que era esse ginasta, e diz assim: triste não é a morte, porque a morte sequer existe. A morte é apenas uma transição. Triste é o fato da maioria das pessoas não chegar a viver de verdade. E o que ele está dizendo com isso? Exatamente o que eu estou propondo aqui. Se você não se permitir questionar as bases absolutistas que foram instituídas na sua mente, se você não se perceber como um ser único, singular, capaz de manifestar uma vida extraordinária, entendendo que não é porque a maioria vive de um jeito que este é o jeito certo ou ideal de funcionar no mundo. No passado, a ideia de que, toda vez que eu lembro disso, eu fico realmente impressionado. Mas no passado,
a ideia de que a Terra era o centro do universo, a visão aristotélica de que a Terra era o centro do universo, perdurou como verdade absoluta por 2000 anos. Gente, vocês têm noção do que é isso? Uma ideia profundamente equivocada ter perdurado por 2000 anos como verdade absoluta, inquestionável. Porque era a perspectiva que se tinha na época. Então alguém foi, proclamou, instituiu isso como verdade, e essa visão perdurou por 2000 anos. Então, da mesma maneira, a maneira como a maioria funciona só significa a maneira como a maioria funciona, não quer dizer que seja a maneira certa. E o normal não quer dizer que é o certo. Normal ou normalidade representa apenas aquilo que é reproduzido por muitos. E aquilo que é reproduzido por muitos, na grande maioria das vezes, não é o certo. Não é o correto. Olha que interessante para se pensar. Então, é muito importante não tomar a normalidade como certo, porque se nós tomarmos a normalidade como certo e aceitarmos a normalidade como o padrão de referência, você vai aceitar o sofrimento como sendo algo normal ou algo que é a referência correta. Você vai aceitar a ansiedade como um comportamento saudável. Você vai aceitar a se preocupar, sentir medo psicológico como comportamentos que fazem parte do ser humano. E esses comportamentos não fazem parte do ser humano, essencialmente falando. Então, se nós extrapolarmos o ponto de vista linear, reducionista, fisicalista, materialista, cultural, e penetrarmos nas bases da espiritualidade e começarmos a entender como funciona e o que é a psicologia dos Budas, nós iremos entender que esses comportamentos, eles são o fruto da sua identificação com uma atividade psicológica que nós conhecemos como eu e que nos confundimos como sendo esta identidade, esta atividade. E se você continuar se confundindo com essa atividade, a sua vida será a reprodução daquilo que é reproduzido por muitos. Sofrimento, medo. Então aqui é muito importante colocar, quando eu falo de medo, eu não estou falando da resposta programada geneticamente no nosso sistema biológico de luta ou fuga, que nos dá a condição para sobrevivermos diante de um perigo real e concreto. Uma coisa é você estar diante de um perigo real. É claro que o seu corpo vai disparar uma resposta para que você tenha agilidade para garantir a sua sobrevivência. Outra coisa é você estar sentindo medo psicológico a partir de ficções, de ideias, de histórias que você conta para você e que te tiram do agora. E que te levam a lembrar do passado, a se identificar, nem lembrar, porque lembrar não é o problema, mas de se identificar com o passado e de se antecipar no tempo. Esse é o grande X. Então a morte do velho eu, não é um evento trágico. Muitos acreditam que, mas se eu perder esse eu vou deixar de existir, eu vou perder a minha identidade. Muito pelo contrário. Quando você começa a trilhar, a dar os passos na direção da transcendência deste velho eu, você passa por uma verdadeira libertação. Então ela acontece no momento em que nos tornamos conscientes da atividade inconsciente em nós.
se nós pudéssemos definir de uma maneira prática como se dá a travessia, eu poderia dizer que essa travessia ou esta morte consciente para que o novo nasça em você, para que esse novo estado de consciência nasça em você, ocorre quando, grave isso que eu vou dizer, é uma boa referência prática, quando deixamos de lutar com a vida. Então agora estamos penetrando num território muito prático, saindo dos aspectos subjetivos, dos aspectos filosóficos, dos aspectos psicológicos, para começarmos a entender como iniciamos essa travessia. Então essa travessia, ela tem o seu início genuinamente quando você renuncia este ímpeto de lutar com a vida. O velho eu, ele é sustentado por tensão. Querer ser, querer ter, querer que seja diferente. Não há nenhum problema em conquistar a experiência material ou a experiência na matéria. Muito pelo contrário, você está aqui para se descobrir e jogar este grande jogo, que é um jogo que ele tem começo, meio e fim. Esse Maha Lila, ele tem começo, meio e fim. Então, desfrute do jogo. Desfrute do jogo de conquistar mais dinheiro. Desfrute do jogo de comprar uma casa. Desfrute do jogo de viver uma vida confortável. Desfrute. Como alguém que senta para almoçar e desfruta de uma boa comida. Mas esse desfrutar, a experiência de desfrutar uma boa comida, ela irá passar. E essa experiência de desfrutar deste mundo, ela também irá passar. Então lide dessa forma. Você não precisa negar o mundo material para que o velho eu morra. Muito pelo contrário. Você pode lidar com esta dinâmica de uma forma extremamente leve, sem levar tudo tão a sério. Porque o velho eu adora levar as coisas a sério. Adora se enganar acreditando que o finito é infinito. Acreditando que a experiência ela durará para sempre. E não durará para sempre. Daqui a pouco você não estará mais aqui. Daqui a pouco tudo que você conquistou você terá que deixar para trás, levando apenas você consigo mesmo. Passado algumas décadas, ninguém lembrará da sua personalidade. Ela se desintegrará ao longo do tempo, na memória também das pessoas. Então, quando eu solto a necessidade de controle, me alinho à inteligência da vida. E esta é uma relação exata, direta e clara. Quando você renuncia ao controle, que hoje virou moda falar, né? Nos círculos espiritualistas, o que mais se fala é tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar, solta. Só, mas o que é esse soltar? As pessoas gostam da ideia de soltar, mas na prática elas não soltam. E elas não são capazes de soltar. Não porque elas não sabem como, mas porque elas estão presas numa identidade baseada no passado.
E se elas estão presas e apegadas a essa identidade no passado, elas não serão capazes de soltar, porque para soltar efetivamente e fluir na vida, você precisa renunciar o passado. Não negar. Não se renuncia ao passado negando, porque não é um ato reativo. Renuncia-se ao passado se rendendo absolutamente em como ele foi. E aqui existe uma relação paradoxal, porque a única maneira de liberar o passado de si é acolhendo o passado absolutamente. É isso que eu chamo de rendição. Quando você se rende e você de fato aceita como foi e entende que foi como poderia ter sido, este ato, além de ser um ato de rendição profunda diante do seu passado, é um ato de acolhimento absoluto. E quando você acolhe absolutamente algo, você libera aquele algo de você. Olha o que eu estou dizendo. É um paradoxo. Porque você só é capaz de liberar algo de si quando for capaz de acolher profundamente aquele algo. E é uma das coisas mais graciosas que um ser humano pode fazer. E no instante em que você desenvolve a maturidade e se torna manso de coração, das palavras de Jesus, quando você se torna manso de coração, ou seja, quando você abre mão do rebelde, quando você abre mão do arrogante, o arrogante, dentre outros comportamentos, é aquele que estabelece um embate contínuo com o passado. Ele luta contra o passado, ele resiste contra o passado, porque ele não admite a maneira como as coisas foram. E como foi, frustra o que ele esperava em relação a como deveria ter sido. Então ele é um rebelde. E o rebelde sofre porque é em vão, é inútil manter essa maneira de funcionar na vida. E talvez seja por isso que muitos de vocês percebam por que a vida não está fluindo como deveria, não está expandindo, não está crescendo, não está se desenvolvendo bem, porque talvez a atividade do velho eu seja muito forte. E talvez esse aspecto do velho eu, que é o rebelde, esteja muito presente em você e você ainda esteja combatendo o seu passado. Então há que se pacificar o coração, há que se tornar manso em termos espirituais para olhar para o passado e com maturidade e lucidez dizer: ok, foi como deveria ter sido. Tudo está bem. Tudo é perfeito, tudo é bênção e tudo está trabalhando para o seu bem maior. Tudo o que está acontecendo é necessário. Tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, foi necessário para te preparar para um nível acima. Para criar as condições em você para que no momento certo você viva a morte consciente para em seguida passar pela ressurreição. É fundamental que você morra antes de morrer, para descobrir que não existe morte. Este morrer
é no sentido psicológico. Então é fundamental que você morra antes de morrer para descobrir que não existe morte. Portanto, quando eu solto a necessidade de controle, eu me alinho com a inteligência da vida. Quando, conscientemente, eu libero o passado de mim, eu encontro genuinamente, autenticamente o momento presente. Não como uma ideia, mas como uma experiência viva. Como uma dimensão através da qual eu me reconecto com a fonte. Porque o agora não é um lugar. O agora é uma dimensão. É uma dimensão subjetiva que lhe dá o poder de sentir a vida e entender que quando eu estou neste momento, não há mais tempo. Então, o agora é a dimensão da eternidade. E eternidade não é tempo sem fim, é tempo algum. Então, quando eu estou aqui, significa que eu já liberei o passado de mim. Como eu sempre digo, nada te segura, nada te prende. É você que se prende. O passado não possui braços e garras para te segurar. É você que prende o passado em você. É você que prende o passado em você. Não há nenhum problema pensar sobre o futuro. Não há nenhum problema pensar sobre o passado. O problema é quando você ainda está buscando uma identidade no passado ou no futuro. Não há nenhum problema em ter planos. Não há nenhum problema em sentir o futuro. Não há nenhum problema em se referir ao passado. O problema é quando você sofre o passado ou quando você sofre o futuro. Então a verdadeira morte do eu, do velho eu, é quando permito que o ser original, aquele que não precisa se provar, tome o comando. E ele assume o comando toda vez que paramos de lutar contra a vida e nos alinhamos à vida. É como eu sempre coloco, quando você sai, quando você abandona o banco do motorista, a vida dirige a si mesma. Então, rendição é uma das práticas mais poderosas, não como fraqueza. A rendição não é um aspecto de fraqueza. A rendição, ela é a aceitação radical do agora. É pela rendição que conquistamos a nossa redenção. Portanto, o início da morte do velho eu acontece quando você para de resistir emocionalmente. O que permanece quando tudo o que você acreditava sobre si mesmo desaparece? O que permanece quando tudo o que você acreditava sobre si mesmo desaparece? A presença pura, a consciência de si mesmo de forma total, o ser. Então, quem eu sou além da forma? No espaço deixado pela dissolução do velho eu, algo novo emerge. Então veja que eu estou transitando pelo aspecto prático e ao mesmo tempo pelo aspecto subjetivo. Então quando
surge o espaço deixado pela dissolução deste velho eu, algo novo emerge, não como um novo personagem, mas o eu essencial. Esse renascimento, ele consiste de um verdadeiro salto de realidade. Você pode até ver uma pessoa do ponto de vista sensorial, então os teus sentidos te diz, há uma pessoa ali vestida assim, assim, assado. Mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, há uma presença oceânica, há um profundo vazio diante de você. Então, esse renascimento ele é um grande salto de realidade. Nós não mudamos de vida mudando o cenário. Nós mudamos mudando o estado de ser que sustenta a nossa realidade. Por isso que os grandes mestres e sábios, eles colocam um koan dentro da visão budista, representa um enigma. Então eles colocam da seguinte forma: na iluminação, no verdadeiro despertar, tudo muda, mas nada muda. Porque o mundo continua o mesmo. Mas o que muda tudo, é o estado de ser. Uma nova percepção emerge, lhe oferecendo uma visão radical, completamente diferente sobre um mundo que é o mesmo mundo. Portanto, quando você muda internamente, você muda literalmente a sua frequência. E a vida não responde ao que você diz, mas ao que você vibra. A realidade, ela se reestrutura ao redor do seu novo estado interno. Por isso que, com a morte do velho eu, há o renascimento de uma nova vida. Então esse renascimento, ele se dá tanto do ponto de vista interno, subjetivo, espiritual, psicológico, e também se dá do ponto de vista concreto em termos de realidade. Você se torna novo quando habita totalmente este momento, sem desejar fugir, sem querer melhorar nada, simplesmente sendo. E esse é um outro paradoxo, porque quando você está vivendo perfeitamente alinhado, em perfeito sincronismo com a vida, em alinhamento completo com este momento, você não quer que nada melhore. Mas é inevitável, tudo irá melhorar. Há uma passagem no livro, se não me engano, no livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que ele fala uma coisa muito profunda. Apenas aqueles que transcenderam o mundo podem mudar o mundo. E esses que transcenderam o mundo não querem mudar o mundo. Eles estão como presenças sustentando a aceleração inevitável da frequência do próprio planeta. Você não é o que acontece com você. Você é o espaço onde tudo acontece em última instância. Então, com isso posto, surge uma visão final que talvez seja a síntese do que eu estou aqui conduzindo numa reflexão, que é entender que o verdadeiro renascimento acontece quando a sua presença começa a se expressar através de atitudes, escolhas e relações. Você passa a viver com mais leveza, com mais autenticidade, com mais fluidez. Você deixa de reagir e passa a responder
Você sai do modo de sobrevivência e entra no modo criativo, no modo da supervivência. Quando você se torna um com o momento, por estar rendido, por não mais ser um rebelde, por estar pacificado internamente, você se torna um verdadeiro codificador de realidades. Você não vive mais no piloto automático, se tornando refém das programações negativas implacáveis na sua mente. Porque tais programações subconscientes só têm poder sobre você na mesma proporção que você se mantém no piloto automático. E isso só é possível quando você decide e se compromete com um ato generoso de se unir à vida, de se unir com o seu momento, de se unir e cooperar com seja o que for que está acontecendo. Quando a mente serve à consciência, quando o ser desperto passa a se manifestar no cotidiano. Então você não está aqui, veja, para melhorar o velho eu. Você está aqui para deixá-lo morrer com amor, com gratidão, com dignidade. Liberando-o de você gentilmente. Cedendo, se rendendo, diluindo todo ato de resistência. E assim você irá permitir que a verdadeira vida floresça em você. O despertar não é um destino, é uma escolha feita a cada momento. Então a morte do ego é o nascimento da liberdade. E a liberdade não é algo que você alcança, é algo que você já é. Então, era esta a reflexão que eu tinha hoje escolhido fazer, me abrir para esse tema, né, tão especial, aproveitando todo esse campo de reverberação, né, que vai culminar na Páscoa no domingo. Então, aproveitando essa egrégora, né, porque isso traz muito da possibilidade de renascermos. Então, que essa reflexão possa reverberar no seu íntimo, possa levá-lo a realmente rever e a ponderar sobre a maneira como você está operando o mundo. Faça você rever a maneira como você está funcionando no mundo. E se preciso for, se preparar para renunciar a esta maneira, para uma maneira que lhe impulsione a uma vida pautada na liberdade, não mais no medo. A uma vida pautada na criatividade e não mais nos velhos hábitos de comportamento e de decisões. Então, lembrando, nessa conclusão aqui, nos próximos dias vocês vão saber mais sobre esse novo projeto, algo que vem potencializado de intenção, de consciência e de presença. Então amanhã, lembrando, tem mais, eu estarei com os nossos mentorados no laboratório prático ao vivo, às 11 horas da manhã. Esse laboratório é apenas para quem está na mentoria. Então é nesse espaço que a teoria ela encontra o campo real onde a transformação acontece de forma viva. E aproveitando, se você sente esse chamado, se você se identificou com o que eu expus aqui, se você sentiu uma afinidade com essa maneira que eu abordo esses temas, e se você realmente quer avançar, tendo mais subsídio de informação, tendo o apoio de recursos e de práticas para que você tenha a sustentação necessária para saltar para um novo nível de consciência, talvez a mentoria Quantum Evolution ela seja algo indicado para você. Então, se você quer fazer parte da minha mentoria e não conhece ainda sobre o programa da mentoria, vá até o link aqui da bio do Instagram. Se você estiver
assistindo pela máquina do tempo do YouTube no futuro, confira a descrição aqui no vídeo. Então, basta você preencher os seus dados e a minha equipe irá entrar em contato com você para explicar como funciona e como você pode, então, fazer parte dessa grande família que é a Quantum Evolution. Pessoal, então é isso. Um grande abraço a todos, um excelente feriado. Que nesta Páscoa seja, além de uma comemoração simbólica, seja um marco referencial na sua vida para uma nova etapa. É o que eu desejo a todos vocês que estão aqui. Grande abraço, uma ótima noite e até breve.